Sequência pesada, tem o Atlético Nacional, depois o Palmeiras fora de casa. Mas vamos nos concentrar nessa partida que parecia terminar na igualdade, num 0-0. Eis que no último lance, se sim acontece a marcação na penalidade, que não foi em campo. O Rafael Klein não marcou em campo. O VAR, o Daniel Nobre Bins, chama. E aí, na revisão que nós estamos vendo agora, ele opta pela penalidade do Pedro Henrique no Thiago. Para você foi pênalti, Cicinho? Renata, é tão interessante que antigamente nos programas esportivos você debatia o quê? O árbitro só tinha aquele lance para poder definir, né? Ao decorrer do jogo, então era difícil, porque ele tinha a leitura ali do jogo e ele apitava, então gerava toda a polêmica, não foi pênalti, tal. Mas hoje não, hoje o árbitro tem exatamente um VAR para poder, então ele pode ver, rever, rever. Então, e aí o cara vai e ainda erra. Eu não daria o pênalti, porque foi numa passada. No primeiro lance até imaginei que seria pênalti, mas depois eu vi o jogador atrás aí e acaba tropeçando, não... Errou novamente a arbitragem. Tá, Ronaldão, vou provocar agora, que você sabe que eu não gosto de polêmica, eu odeio polêmica, né? Não. Acho que é um assunto que não é pertinente, mentira. Na verdade, é bem isso, Negrão. Porque é o seguinte, no Grenal, o árbitro vai no VAR e mantém a decisão. Se o Rafael Klein fosse no VAR ontem e mantivesse a não marcação do pênalti, talvez fosse fritado também. Imagina a cabeça do árbitro nessa hora. Que ele, no campo, não dá o pênalti, quando é chamado, ele tem que ver outra vez e talvez mesmo não convicto, marca porque o VAR chamou. Aí é outra situação. O VAR chama e influencia, na minha opinião, a opinião do árbitro. Então, e a gente implorou aqui, né? Lembra? Para que o juiz fosse até a cabine, independente do lance, que ele fosse rever. Isso. E rever, como o Cicinho falou, rever, lutar novamente com a câmera. Mas eles erram do mesmo jeito, eles são ruins. Não, mas imagina se ele vai no VAR e ele volta, não foi pênalti, continua. De repente então, poderia ser criticado também, é isso que eu tô querendo dizer. A gente queria que ele tivesse aquela opinião dentro de campo e fora ele pudesse mudar, mas mudar no bom sentido, porque não foi pênalti. Claro que não foi pênalti. A gente viu ali, e o vovô tá certo de reclamar mesmo, o vovô tem que reclamar. Que prejuízo pro Ceará. Prejuízo da viagem, tudo, era um jogo para 0-0 e ninguém mereceu vencer mesmo com um jogo para 0-0. Aí eu gostei do Rogério Ceni também, hein? O quê? Falando da rodada, não, então nós vamos ter viagem, nós vamos ter não sei o quê. Se fosse ele o prejudicado, ele seria o primeiro a reclamar. O mito seria o primeiro a reclamar. Então, nunca vai ter um acordo entre a arbitragem. Olha, se for a favor do meu time, melhor assim. Parece que continua do mesmo jeito. Agora a arbitragem olhando, revendo tudo, eles vão errar mais ainda. A questão eles são por ruins. que o VAR chamou o árbitro num lance desse? Eles são ruins. Não precisava chamar o juiz, não viu? Aí é que tá. Edu, você, zagueiro, conhece bem aquele território. O Pedro Henrique é aquele atacante que poderia chegar meio atabalhoado, meio estranho. Mas eu não consigo ver esse contato faltoso. E eu só tenho esse ângulo. A gente agora até tá vendo um que é um pouquinho, ó. Olha lá, ó. E você vê, Renata, que ele tem até... com medo de chegar no jogador do Bahia, né? Ele levanta até as mãos, né? E para não encostar no jogador do Bahia. Então, eu acho que o jogador do Bahia foi inteligente com relação ao quê? A deixar a perna para o Pedro Henrique bater. Eu também não marcaria esse pênalti. A gente comenta aqui sobre a chamada do VAR, né? Cara, primeiro eu vou com a minha cabeça. Claro que o cara chamou ele, olhou e tal. Não é porque o VAR chamou, ele tem que fazer o que o VAR, né, tá falando. Se ele achou que, de repente, foi realmente, ok, mas, cara, analisando, olhando aqui, sinceramente, Renata, eu não consigo ver pênalti. Pois é, mas imagina a pressão. Olha o que deu de mídia o Grenal, que o cara vai no VAR e mantém uma decisão equivocada para a maioria, e, de repente, ele vai lá, o árbitro diz de vídeo, ó, dá uma olhadinha, revisa, veja bem, ó o contato. E aí ele muda de opinião e marca a penalidade. Ele definiu um resultado... E ele, em campo, teve outra convicção. Então, vai ser para os dois lados sempre, né? Para o lado bom e o lado ruim. E a classificação deu uma leve modificada, não é? Porque continuamos... É isso, né, galera? É isso aí. Eu tava conversando hoje aqui com meus primos, né? Conversando com a galera do Bahia aí. A galera do Vitória tava conversando. Vai ser sempre isso, velho. Vai ser sempre isso. Né? Vai ter sempre duas opiniões. Como a Renata Fã aí falou, né? Que é mais experiente aí de tempo. Vai ter sempre duas opiniões, vai ter um lado que vai achar que foi lesado e outro lado que vai achar que não foi. Se o juiz não tivesse ido no VAR, não tivesse dado o pênalti, hoje o torcedor do Bahia e o torcedor do Bahia já tá reclamando também, né? E vai ser sempre assim, vai ser sempre assim.
Eu acho que o VAR fez certo em chamar. Eu acho que o VAR fez certo em chamar e quem toma a decisão é o árbitro. Ele que toma. Hoje eu tô trazendo aqui uma visão do jogo aberto, mas teve a visão de outros programas que diz que não foi pênalti. Entendeu? O cara atrapalha na passada. Então, é como eu falei na minha live ontem, tá ligado? Eu acho que atrapalha o lance, atrapalha. Se fosse contra o Bahia, eu não gostaria que marcasse esse pênalti. Eu sou sincero, eu não gostaria que marcasse esse pênalti contra o Bahia. Mas é um lance que é de interpretação ali, várias pessoas vai ter a sua, sabe? Teve um lance mesmo, Fluminense contra o Vitória com Arias, que o John Arias ele dá o break, o jogador do Vitória segura a camisa do cara, o cara cai, o árbitro não foi chamado e Renato Gaúcho saiu reclamando lá, acho que é o Renato Gaúcho, que é o técnico do Fluminense, saiu reclamando de pênalti. Então sempre vai ter um lado que vai reclamar, entendeu? Se fosse no Vitória também, seria a mesma coisa, entendeu? Então, todo lado sempre vai ter isso aí. Eu acho que a arbitragem do porquê. Uma coisa que está acontecendo é que os torcedores do Ceará estão achando que foi o Bahia que prejudicou o Ceará, mas não foi, né? Se o Ceará foi prejudicado, foi a arbitragem. O Bahia não tem nada a ver com isso. Se fosse pênalti pro Ceará, o Pedro Raul ia pegar, ia bater, ia fazer o gol. E não queria nem saber se foi prejudicado ou não, sabe? Aqui no Brasil eu nunca vi um cara chutar um pênalti para fora porque a bola não foi pênalti. Eu sempre vejo todos os times, se foi pênalti ou não foi, o atacante lá e fazer o gol e sair comemorando. Entendeu? Aqui no Brasil não tem um time santo para dizer que não foi, se um pênalti mal marcado, o cara aí chutar para fora, como eu já vi outros times fazer fora do Brasil. Aqui eu nunca vi nenhum, entendeu? Então, como tô trazendo essa visão aqui do jogo aberto, né? Mas cada um vai ter sua visão. Acho que o Bahia vai virar já a chave aí pro campeonato, pro campeonato da Libertadores. E lá na frente, cara, não adianta. Meu Bahia vai ser prejudicado aí também aí, porque a arbitragem do Brasil é ruim, entendeu? O Bahia vai ser prejudicado lá na frente, não adianta correr, não. Inclusive, o lance da expulsão do Everton Ribeiro já foi um lance contestado, né? Everton Ribeiro tomou um cartão amarelo por nada e depois o cara deu outro amarelo e expulsou. Então sempre vai ter isso aí, né? Mas deixa a opinião de vocês aqui, o que é que vocês achou, torcedor do Bahia, torcedor do Ceará, torcedor do Esporte. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Deixa o like aí para fortalecer, valeu? Trouxe aqui só mais uma visão aqui dessa polêmica aqui do jogo aberto. Eles tiveram ali a visão deles ali. E valeu!